O dom de línguas é um assunto que causa bastante divisão entre as pessoas. Eu mesmo evito ao máximo conversar sobre este assunto, porque quando eu entro nesse assunto com uma pessoa que diz ter o dom de línguas, normalmente a conversa acaba em discordância e num clima ruim. Enfim, o dom de línguas, o que significa para você quando você pensa neste dom? Provavelmente em sua mente vem algumas palavras estranhas, de pronúncias incompreensíveis, as quais você não faz a mínima ideia do que elas significam. Eu sinceramente também nunca entendi o que elas significam. A gente pensa geralmente no dom de línguas desta forma, porque esta foi a maneira com a qual ele se popularizou nos últimos tempos. E vale ressaltar ainda que as pessoas ligam muito esse tipo de dom de línguas ao batismo no Espírito Santo, onde falar idiomas estranhos é praticamente um requisito para que você tenha recebido este batismo. Mas será que a gente consegue encontrar na Bíblia alguma base que explica com clareza o que significa esse dom de línguas? Se você pegar os versículos onde acontece o dia de Pentecostes, lá em Atos, você consegue perceber onde teve o início de todo este assunto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. A parte que diz que passaram a falar em outras línguas faz uso da palavra em grego glossa, que significa idiomas estrangeiros ou línguas estrangeiras. E você não vai encontrar nada que traduza essa palavra como um idioma estranho que seja incompreensível ao entendimento humano. E para reforçar essa ideia de que não são idiomas estranhos e incompreensíveis, você precisa ver os próximos versículos depois deste, que também são de extrema importância. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Atos capítulo 2, versículos de 5 a 8. Bom, com estes poucos versículos, a gente já poderia praticamente concluir este assunto sobre dom de línguas, que parece ter surgido no dia de Pentecostes e que não tem nada a ver com idiomas que são incompreensíveis ao entendimento humano, ou até mesmo que faz ligação com algum tipo de idioma angelical, como algumas pessoas costumam chamar. Nem mesmo a Bíblia faz menção a aparições angelicais, onde anjos usavam a linguagem angelical para falar com seres humanos. Pensando de uma forma lógica, por que eu começaria a fazer isso então? Mas mesmo o livro de Atos já tendo explicado muito bem este assunto, a gente pode ir um pouco mais adiante no Novo Testamento. Como por exemplo, quando Paulo escreve uma carta à igreja de Corinto. Vamos dizer que o dom de línguas estranhas e angelicais exista. Como que a igreja de Corinto conseguia ser tão abundante nos mais diversos dons e ao mesmo tempo ser tão carnal? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 8. É muito possível que você ouça o seguinte argumento para defender o dom de línguas, que a palavra da cruz é loucura para as pessoas do mundo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ou então até mesmo aquela de que Deus usou as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. São jargões que são comumente usados em igrejas menos tradicionais e de forma bem errônea, fora de seu contexto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 24. Muitas pessoas costumam esquecer que Paulo foi o apóstolo chamado para pregar aos gentios, e ele foi extremamente mal visto em sua época porque as pessoas julgavam que a salvação não incluía os gentios. Acreditava-se que a salvação era exclusiva. Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que nem se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte
parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 ao 31. Estes versículos falam claramente sobre você não se vangloriar em si mesmo, na sua inteligência humana, no seu conhecimento que você adquiriu com o passar do tempo, e lembra que precisamos manter sempre a humildade e jogar fora todo tipo de egocentrismo. Deus não usa simplesmente as pessoas superdotadas de inteligência humana, mas Ele usa quem Ele quer e quando Ele quer, ou seja, desde que não fuja de seus próprios princípios. Resumindo, Deus não é antibíblico. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 18 ao 19. Nestes versículos, a gente percebe Paulo falando sobre a sua capacidade de falar vários idiomas, mas mesmo assim ele prefere falar poucas palavras e que as pessoas possam entender. Eu mesmo já fui repreendido em uma congregação simplesmente porque não tinha o dom de línguas e eu não me importava em falar em línguas e não buscava este dom. Mas acontecia algo neste lugar que era muito engraçado. As pessoas começavam a falar e orar em línguas assim que o líder religioso dava o sinal. E também paravam de falar e orar em línguas assim que o mesmo líder religioso dava outro sinal. E essa gente até mesmo caía em espírito. Portanto, a gente precisa muito refletir se a manifestação que a gente está sentindo é uma coisa do Espírito Santo ou então carnal. Eu sinceramente me sentia muito mal nestes momentos porque eu era um dos poucos que não me deixava levar. Então eu comecei a perguntar simplesmente por curiosidade para alguma dessas pessoas como elas começaram a falar em línguas. E eu juro que a resposta geralmente é que elas ouviam outras pessoas falando e com o passar do tempo começavam a falar igual também e se tornava natural. Quando a gente recebe esse tipo de resposta, é um grande motivo para que a gente fique preocupado sobre onde a pessoa está baseando o seu conhecimento bíblico. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1 ao 7. Para fechar muito bem este assunto, pensa da seguinte forma usando esta passagem de Paulo. Para que serve uma oração onde você nem mesmo entende o que você está pensando ou dizendo? Se o seu próximo deve ser a sua prioridade, priorize a pregação do evangelho. Priorize a mensagem da cruz e a salvação que Jesus deixou para nós. Que as pessoas possam conhecer a Jesus através da sua vida, em vez de você ficar preocupado com algo que vai fazer você simplesmente se sentir mais espiritual. Melhor ainda, deixe que as pessoas vejam Jesus na sua vida através das suas atitudes no dia a dia, por meio do seu amor e sinceridade em querer ajudar o seu próximo na caminhada cristã. Bom, se ainda você ou algum conhecido ou amigo acredita ter este dom de línguas estranhas, é um total direito seu, mas que você não use isso para ser motivo de escândalo para outras pessoas. E se você sente uma vontade incontrolável de fazer uma oração em línguas e não consegue se conter, não custa nada que você faça isso dentro do seu quarto em particular. Vale lembrar que Paulo menciona que o amor é mais importante do que os dons na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Seria muito bom se todos nós buscássemos amar as pessoas em vez de correr atrás de um dom que é inútil e que não edifica ninguém, e que nem mesmo você e as pessoas à sua volta entendem. É isso aí então, vou ficando por aqui, espero que este vídeo tenha sido edificante. E eu peço perdão se você se sentiu ofendido de alguma maneira. Até o próximo vídeo e fique com Deus.